Olá pessoal do Statupi, estamos aqui com mais um Directions a bordo de um Ford EcoSport. Desta vez, convidado super especial, Dagoberto Ajar, CEO da Advance Consulting. Obrigado, Dagoberto, pela presença. Obrigado. Muito bom ter você aqui. E vamos bater um papo hoje sobre mercado de tecnologia no Brasil. Vamos lá. Você que é um expert nesse assunto, aí nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Você é colunista, inclusive, do Statupi, embora as pessoas te conheçam. Fala um pouquinho de você, Dagoberto, sua carreira, rapidamente, para a gente poder te apresentar aqui dentro do espaço. Legal. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou trabalhando com tecnologia a minha vida inteira. Comecei a trabalhar com tecnologia quando eu tinha 18 anos de idade lá no Citibank, numa época que o Citibank ainda era na Ipiranga com a São João. Tem tempo isso aí pra caramba. Fiquei 10 anos lá, saí responsável por toda a área de tecnologia do banco, fui para o banco ABN, trabalhei nas áreas de tecnologia e operações e logo depois fui para a Microsoft. Eu entrei na Microsoft, a Microsoft estava no início aqui no Brasil. Fiquei 10 anos na empresa, vários anos como diretor de marketing e vendas e saí da Microsoft para montar a Advance. Hoje a Advance está com 18 anos. Nosso foco é treinamento e consultoria para grandes empresas de tecnologia. Então temos como cliente IBM, Microsoft, SAP, Salesforce, AWS, Google, Equinix, CenturyLink. Então a gente tem muita facilidade em saber o que está acontecendo com o mercado de tecnologia. Adicionalmente, a gente tem uma pesquisa que nós fazemos trimestralmente no mercado de TI, então onde nós monitoramos e entrevistamos cerca de 4.500 empresas de tecnologia para saber quanto elas estão crescendo, para onde elas estão indo, quais estratégias que elas estão adotando, o que está dando certo, o que está dando errado, e a gente divulga o resultado dessa pesquisa numa forma de contribuir para o mercado de tecnologia para que a gente tenha fatos e dados para montar a parte de estratégias. Muito bom, excelente. E dentro dessa experiência toda, dessa convivência com esse mercado de tecnologia, o que vai acontecer agora no final de 2020? Qual é a expectativa para encerrar esse ano? Legal. É interessante falar o seguinte, a área de tecnologia, ela passou por uma crise como todos os outros mercados passaram, né? Na área de tecnologia em especial, a crise bateu forte em 2015 e 2016. Depois, em 2017, a gente saiu dessa crise. Fechamos agora o ano passado com cerca de 11% de crescimento. E esse ano já era um ano que a gente achava que ia ser um ano mais devagar. Por conta de eleições, por conta de movimento político, por conta de novo governo. Então, todo mundo falava assim, o primeiro semestre vai ser muito fraco do ponto de vista de consumo de tecnologia. O segundo semestre vai ser bom, mas não tão bom o suficiente para compor o ano. Então foi exatamente o que a gente viu. O primeiro semestre, agora 2019, nós tivemos cerca de 3% de crescimento com relação ao mesmo período do ano passado. O segundo semestre agora vai ser excepcional, muito bom, vai bater quase que 20% de crescimento, mas olhando o geral do ano, então a gente deve fechar esse ano com cerca de 6 a 8% de crescimento com relação ao ano passado. O que é bom, né? A gente esperava um ano difícil, foi um começo difícil, mas está se mostrando um final de ano muito legal. E para o ano que vem, 2020, a expectativa é maravilhosa. Assim, os empresários de tecnologia estão muito esperançosos, eu diria. Na verdade, tem muito embasamento por detrás disso. A gente espera um crescimento de 20%. Eu brinco, eu falo assim, nunca antes na história desse país a gente teve um crescimento de tecnologia tão grande, 20%, né? Na verdade, a gente teve, sim, nós tivemos o mesmo crescimento de 20% em 2010. E o fato que aconteceu de 2009 para 2010 está se repetindo agora, 10 anos depois, em 2019 para 2020. Bem interessante isso. Fazendo uma analogia aqui com o ecossistema de startups, né, que é onde o Statupi respira aí no dia a dia, quando a gente fala de um crescimento de 20% ao ano como sendo
o melhor possível, né, para uma indústria de tecnologia, a gente vê startups hoje que crescem 20% até 30% ao mês. Né? Então, só para a gente posicionar um pouco esses dois mundos, né, que cada vez mais precisam interagir, se integrar, conversar, é bastante interessante esses dados desse mundo de tecnologia, vamos dizer, tradicional, comparado com o mundo das startups. Como é que você enxerga e como é que a indústria de tecnologia enxerga esse mundo paralelo aí com esses crescimentos absurdos? Então, quando a gente fala de 20% de crescimento na média, aí a gente está compondo com o mercado de tecnologia como um todo. Então eu tenho empresas de hardware, software e serviços. Eu tenho desde empresas startup, que faturam, sei lá, talvez 3 milhões ano, daí para menos, como eu tenho empresas multinacionais que faturam bilhões. Exato. Então, o crescimento de 20 compondo tudo, a gente não pode pensar que todo mundo vai crescer 20. Então, nós temos empresas, não só pelo fato de ser startup, mas eu diria até mais, porque estão antenadas com o movimento de mercado. Então, olharam bem o mercado, analisaram, estabeleceram metas, estratégias e ações que garantem que ela tenha um crescimento de 40%. E do outro lado do espectro, eu tenho empresas que estão envelhecidas, não é uma questão de idade, é uma questão de cabeça, de estratégia e de ações. São empresas que estão decrescendo 15%, 20% ao ano. Uau. Então, o cara está demitindo gente, está encolhendo e tudo. A hora que você soma tudo, dá 20% de crescimento. Então, eu queria só fazer essa base de comparação, porque uma coisa é, a hora que você olha para uma startup que fatura 1 milhão, e ela cresce 20% ao mês, é um ponto de vista. A hora que você olha por uma empresa que fatura muitos milhões ou até bilhão, quando você fala em 5%, 10% é um crescimento gigantesco, né? Então é importante enxergar esse cenário como um todo, para a gente ter essa divisão aí, porque senão as pessoas acham, puxa, então realmente o ecossistema de tecnologia tradicional está falido, né? E não é bem assim. Pelo contrário, porque o crescimento de 20% é extraordinário quando você pega empresas de grande porte, principalmente no cenário de TI no Brasil. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, Geraldo, é o seguinte: nas épocas que a gente chamava épocas douradas no mercado de tecnologia, que foi até o ano de 2008, né, até teve uma marolinha, a gente tinha 12 a 13% de crescimento ao ano, e foi assim durante 20 anos. Exato. Então, 12 a 13% era o número mágico de crescimento que tinha de TI no Brasil. Quando a gente fala de 20%, cara, é o dobro que a gente cresceu nas melhores épocas de tecnologia. E aí vem a grande preocupação, mão de obra, né? Exato. Quer dizer, crescer 10% é uma coisa, crescer 20% não tem braço suficiente para fazer marketing, vendas e principalmente fazer toda a parte de implementação de tecnologia. Se a gente considerar que falta processo, falta conhecimento, falta até conhecimento de novas formas de acelerar desenvolvimento, aumentar a produtividade, a hora que você olha para o ecossistema de startups, para o mundo das startups, né, que já nasceram nesse formato, o conceito de Lean Startup, tudo isso deve ser cada vez mais aproveitável, né? Cada vez mais utilizável pelas empresas tradicionais de TI. Ou seja, eu enxergo, eu sou um grande motivador disso, cada vez mais fazer com que esses dois mundos conversem, interajam, aprendam uns com os outros, porque ao mesmo tempo que a indústria tradicional de TI, os desenvolvedores de software com 10, 20 anos de mercado, com a experiência que eles têm, as startups podem aprender muito com eles e vice-versa, obviamente, para que esses dois mundos possam cada vez mais se conectar e fazer negócios conjuntos. Esse é o meu sonho de consumo como fomentador do ecossistema. Então, o que a gente tem visto nas pesquisas é de que tem dois movimentos interessantes com relação a startups. Empresas grandes vão começar a usar as startups como o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, ao invés de fazer altos investimentos internos em pesquisa e desenvolvimento, olham o ecossistema de startups, veem o que faz sentido e aí trazem isso para dentro de casa e ganham agilidade e ganham a parte de eficiência em custo. Segunda coisa que a gente vê, resultado das pesquisas, é que as startups
antigamente faziam grandes produtos monolíticos e tudo para poder oferecer no mercado. Hoje elas vão trabalhar muito o que a gente chama de API, são pequenas partes de código, de tal maneira que as grandes empresas, o desenvolvedor que está lá, vai poder costurar e usar essas APIs ou esses códigos que estão sendo gerados por esse monte de startups. Então isso vai ser uma revolução do ponto de vista de desenvolvimento de software gigantesca, né? Vai dar uma produtividade enorme para as empresas e vai dar uma vantagem competitiva para as startups muito legais. O cara vai poder fazer, por exemplo, um módulo pequeno, eficiente, testado, sem bug, com escalabilidade, oferece isso para as grandes empresas que vão costurar isso dentro do produto delas, e aí tem toda uma forma de remuneração e de licenciamento. Então já se fala muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil também de empresas que vão fazer essa intermediação. A gente fala de broker, né? Um corretor de APIs. Então, de um lado, quem está gerando um monte de API, do outro lado, quem está consumindo essas APIs, e remuneração para esse canal como um todo. Isso muda o ecossistema de maneira impressionante. E isso vai levar o software a ser a parte mais importante da tecnologia, né? A gente percebe que a evolução ela é feita em grandes ondas. Então a gente teve a primeira grande onda de nuvem que veio com toda uma série de benefícios, etc. E agora a gente vê essa nova onda onde o ISV, a empresa de desenvolvimento de software, vai ganhar uma relevância na cadeia de venda de tecnologia impressionante. Ou seja, então, mais importante ainda é que esse cara, o desenvolvedor de software, o ISV, esteja preparado para isso, né? Sim. Ou seja, se o cliente dele vai chamá-lo para ajudar no processo de transformação digital, de disrupção, de toda essa história de crescimento exponencial, enfim, tudo que está agitando esse mercado, esse cara precisa estar cada vez mais preparado para atendê-lo, senão ele perde o cliente, os grandes clientes que ele tem hoje. Então, capacitação, treinamento, mudança de mindset, cultura, inclusive de não só de open innovation de uma forma geral, né? E não só de tecnologia, é fundamental para esse cara. Voltando ao ponto de capacitação, né, que a gente estava falando desse desenvolvedor de software, que não é só o developer, não é só o técnico, né? É aquele técnico que tem que ter um olhar mais de negócios, mais empresarial, mais estratégico do ponto de vista de tudo que a gente falou, financeiro, marketing, vendas, etc. A participação em eventos de mercado, a busca por informação é cada vez mais importante. Sim. A gente teve a oportunidade de participar juntos, estamos participando juntos num processo de curadoria de um novo evento no mercado para 2020, que é o Sky One Connect, que acontece em março agora no WTC Golden Hall, especificamente para esse público que a gente está falando. Como é que você enxerga a importância de um evento como esse, que não existia, que está sendo criado pela Sky One, que é uma startup que cresceu absurdamente nos últimos anos, colocando no mercado informação, conhecimento especificamente para esse público? Como é que você vê isso e qual a importância de participação do mercado em torno deste projeto? Legal. Bom, antes de mais nada, Geraldo, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pela Sky One para poder contribuir com esse evento, porque eu acredito muito que o ISV, a empresa de desenvolvimento de software, tem um papel fundamental em toda a cadeia de TI dos próximos anos, né, começando agora para frente. Então, acho que a gente tem que levar para esse público, para os ISVs, todo o conhecimento da mudança da tecnologia, todo o conhecimento da mudança de papel do ISV, onde ele tem que deixar de ser técnico para ser também um empresário, para ele começar a entender da parte de negócio, começar a entender da parte de marketing, vendas, planejamento, estratégia, otimização, entender as ferramentas de robotização, eficiência de desenvolvimento, a parte de estabelecimento de processo. Então é um mundo enorme que tem que ser evangelizado e fazer com que esse ecossistema tire o proveito dessa onda que vem pela frente, onde a tecnologia vai ser ditada pela empresa de desenvolvimento de software. Então a importância desse evento ele é fundamental. Eu acho que a Sky One ter assumido esse papel e levar isso uma coisa
fantástica para o mercado e para o ecossistema como um todo. E para você que é uma startup, enxergue esse mundo de tecnologia tradicional como uma grande oportunidade de conexão. Conte conosco para cada vez estar mais perto desse mundo. E para você que é um ASV, não precisa dizer mais, né? Ou seja, tudo isso que foi desenhado aqui em termos de perspectivas de crescimento e de cenário para os próximos 5 anos mostra claramente qual é o caminho que você tem que seguir para poder não ficar de fora, para poder competir e para poder principalmente não ficar para trás em relação às startups que estão cada vez mais ganhando esse espaço. Nós estamos chegando aqui ao nosso destino. Dagoberto, considerações finais aí para a gente encerrar a nossa entrevista? Olha, foi um prazer muito grande estar aqui. Consumam muito a pesquisa que a gente faz, consumam muito a área de tecnologia e preste muita atenção porque 2020 vai ser um ano emblemático de crescimento no mercado de tecnologia. Excelente, e continuem acompanhando o Dagoberto, ele é nosso colunista no Startup, nas redes sociais, no portal, falando exatamente sobre esse cenário que vai acontecer no Brasil, nesse mundo de tecnologia, nos próximos anos. Obrigado, Dagoberto, foi um prazer ter você Muito aqui obrigado. comigo. Estamos aqui chegando ao nosso ponto final, ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ford. Estamos aqui encerrando mais um Directions. Obrigado e até o próximo.